Olá, 1º de junho de 2026, vamos lá? Antes que eu passe as medidas, eu quero dizer para você que não tem a máquina com pontos de bordado, que não desista de fazer essa peça. No lugar do bordado, você vai poder fazer essa costura aqui, que é a costura de pesponto. E da mesma forma você vai conseguir fazer a peça. Aqui eu tenho mais um modelinho, ó, que você pode fazer. Não se apegue ao material que eu estou utilizando. O material que eu estou utilizando é apenas para demonstração da técnica. Esse aqui é um outro material, é o sintético Duna, e o ponto também é um outro ponto. É só mais um modelo de opções que você pode fazer, tá? A peça que nós vamos fazer hoje será com este pontinho decorativo aqui, certo? Então, vamos às medidas. Prestem atenção nas medidas, para que depois vocês não digam que eu não passei, tá? A medida ideal desta peça, aqui é 23 centímetros por 21 centímetros. 23 assim por 21 assim. No tecido principal, no forro, é 23 centímetros por 21,5. Você faz o forro meio centímetro maior do que a peça principal. Para fazer o zigue-zague, você anote aí, para fazer o zigue-zague, você vai colocar, para fazer o ponto decorativo, você vai colocar o zigue-zague no 4, vai selecionar a tecla S1 e vai usar o ponto, esse pontinho aqui, ó. Este pontinho aqui, ó. Certo? Esse pontinho ali. A agulha no meio, todas essas informações vão ficar aqui agora. Agulha no centro, para você conseguir fazer. Então, vamos à nossa peça de hoje. Então, vamos usar 30 centímetros de zíper, zíper número 5, que vai ser colocado para baixo. Ó, os dentinhos estão aqui, você coloca ele assim. O material principal, na medida ali de 23 por 21 centímetros, e o forro 23 por 21,5. Então, eu já disse 2 vezes as medidas, certo? E eu ainda vou deixar na descrição do vídeo também as medidas. O que você faz? O que você faz primeiro? Você faz uma marcação no centro do zíper, no centro do seu material, e prende. Você vai prender o seu zíper alinhando com a borda do seu material, não esticando, apenas alinhando. Você vai fazer a primeira costura chamada costura de reforço. Essa costura serve para prender o zíper no material. Você vai repetir o mesmo processo na colocação do forro. Eu faço uma marquinha no início do zíper e no final do zíper com a caneta, para eu saber onde vai começar e terminar a minha costura. Uma marquinha assim ali, aqui, tá? Então, vamos lá. Costure comigo. Pegue um chazinho e vamos lá, vamos costurar juntos. Nós temos que costurar e remover as linhas, tá? Costure junto comigo, só assim você faz os mesmos processos e você não fica pensando no tempo que o vídeo tá levando para ser concluído. Você vai pegar essa parte agora e colocar na outra extremidade do material, cuidando para não virar o zíper. Da mesma forma que você destaca ele assim, você já move ele, você deixa em cima da peça e só arrasta para cá, que daí você não corre o risco de virar. Eu já coloquei virado, dá muito trabalho para desmanchar, tá? Alinha de novo, tem que alinhar, porque senão, quando você ver, você vai ficar
com mais zíper para um lado e menos para o outro. Enquanto isso, vocês vão aí pensando nas dúvidas. Vocês vão aí me dizendo, me dando feedback de se eu estou ensinando de uma forma correta. Me digam se vocês são iguais a mim, que mesmo sem saber fazer alguma coisa, quer fazer tudo rápido. Só que na costura isso não funciona, eu já vou dizer para vocês, tá? Ó, você deve puxar os fios da linha, baixar um pouco a agulha, antes de colocar, alinhar, antes de começar a costura, certo? E vamos costurar mais um pouquinho. Você pode achar que é uma coisa boba, ai, só faz necessaire, só vai fazer necessaire. A técnica de colocação de zíper é a mesma para você fazer uma mala, uma bolsa, uma necessaire. Se você aprender esse processo, que você precisa alinhar o seu zíper, fazer a primeira costura, que é uma costura de segurança, que prende o seu zíper no material, e depois você vai fazer a outra costura aqui, que vai fazer com que o seu zíper fique bem alinhadinho. Olha, se você fizer a costura do jeito certinho, ela vai dar uma distância aqui, ó, segura para que o carrinho corra livremente, certo? Então, tudo tem regra na costura. Só que a gente, quando tá começando, a gente quer pular as regras. Eu sou experiente nisso. Quando eu não sabia fazer tricô, eu queria fazer rápido. Eu ficava estressada, a linha ficava embolada, minha mão ficava suada. E eu ainda não perdi muito essa mania, não, gente. Eu entendo bem vocês. Vamos lá, vamos rápido. A gente não sabe fazer rápido, mas a gente quer que a outra pessoa faça rápido. Nós estamos nesse mundo muito acelerado, tudo muito acelerado, gente. Nós não somos máquinas, mas nós estamos querendo parecer máquinas. E na costura, no início, ela não funciona assim, certo? Então, até na hora de começar a costura, ó, vamos lá, puxar um pouquinho, ó, puxa-se a linha para trás um pouquinho, baixa-se um pouquinho a agulha para começar a costurar. Estou levando em consideração que quem está me assistindo são pessoas que não sabem costurar. Portanto, sigam essas dicas para que vocês façam um excelente trabalho. A costura, a colocação do forro, nesse primeiro momento, segue o mesmo processo que a gente fez anteriormente para prender apenas o zíper. É só fixação de material. A segunda costura que determina a qualidade do seu trabalho. Temos que ter capricho. Vamos retirar as linhas. Quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão ficar lembrando de mim e vocês vão lembrar, temos que tirar as linhas. Eu não tenho cortador de linha automático na máquina, por enquanto. Mas logo eu terei a minha máquina industrial. Então, ó, as duas primeiras, a primeira costurinha de reforço foi feita.
Aconselho vocês a não fazerem uma costurinha de reforço muito aqui na beiradinha. Porque se o seu zíper for molinho e ele não tiver qualidade, quando você for costurar o zíper, ele vai ficar todo ondulado. Então, ó, a primeira costura, ela fica mais ou menos meio centímetro. Inclusive, eu vou medir aqui já para dizer exatamente para vocês, ó, quantos centímetros tem. Exatamente meio, ó, medi aqui exatamente meio centímetro essa primeira costura. Eu estou usando o pé calcador normal da máquina. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Cadê você? Aqui. Ó. Eu estou usando, na verdade, esse aqui é o pé calcador normal da minha máquina. Eu estou usando um calcador igual a este, porém de teflon, tá? Que para sintético é aconselhado usar o calcador de teflon. Mas, nesse momento, não vai interferir no que eu estou fazendo. A minha agulha está no centro, certo? Então, eu estou encostando o meu pé calcador aqui, ó, nos dentinhos do zíper, e a minha costura no centro fica ali a meio centímetro. Agora, eu vou deslocar a agulha para a esquerda, para cá, e aí ela vai ficar mais próximo dos dentinhos do zíper. E nesse momento agora, como o zíper já está preso, a máquina vai se guiar, o pezinho calcador ali vai andar bem rente aos dentinhos do zíper. Eu vou fazer aqui uma marcação para vocês verem. Acho que tá um pouquinho alto, vou baixar um pouquinho mais, para vocês conseguirem visualizar. Se não tiver bom, a gente aumenta depois. Ó, aqui, eu vou passar aqui assim, um risco para vocês terem uma ideia, ó. Aqui estão os dentinhos do zíper. Agora, o meu pé calcador vai ficar encostado aqui nessa linha e a costura vai ficar aqui no meinho. Ó, agulha para a esquerda. Se a sua máquina não tem, se a sua máquina não desloca a agulha, essa etapa agora, você teria que usar este pé calcador para a máquina doméstica. Ou, eu não sei se é de outra forma em outros modelos. Eu estou usando uma Singer 4423 e é este aqui o pezinho calcador. Eu não gosto muito de usá-lo porque eu acabo deixando essa costurinha muito próximo aos dentinhos do zíper. E eu prefiro que tenha uma distância um pouquinho maior. Então, baixa-se a agulha com a agulha para o lado esquerdo, retrocesso e vamos... Eu não tive agora dificuldade para fazer porque a costura foi guiada pelos dentinhos do zíper. Ó, agora eu vou mostrar onde é que foi feita a costura, ó. Nós tínhamos a primeira costura aqui embaixo, ó. A primeira costura ficou a meio centímetro e a segunda costura, dependendo da distância da largura do seu zíper, aqui no caso vai dar 1 centímetro, tá? 1 centímetro, vamos conferir aqui. Em alguns zíperes que são menor, deu 9 milímetros, tá? A segunda costura ficou a 9 milímetros. Vamos fazer aqui do outro lado. Puxa-se a linha para trás, baixa-se um pouquinho a agulha e vamos... Baixa-se o pé calcador, vê se ele tá na posição pertinho. Dá-se um retrocesso e... retrocesso no final também. Então, você deve praticar isso. Faça necessaire, faça várias necessaire, faça muitos necessaire. Use materiais molinhos, fininhos, tipo esse que eu estou utilizando aqui agora. Eu estou utilizando nesse momento para fazer a demonstração para vocês. Ó, então assim, ó. Ficou assim as duas costuras, o forro tá aqui
e do outro lado está o sintético, tá? O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos desvirar esta peça aqui. Vamos desvirar a peça. Eu preciso que vocês me digam aí, me contem em que fase da costura vocês estão, quais os materiais que vocês já conhecem. Esse vídeo vai estar cheio de dicas até o final, conforme eu for me lembrando das coisas, eu vou falar para vocês, dar as orientações baseadas nas dúvidas que eu tive, que eu tinha, ainda tenho algumas, não conheço todos os materiais, mas dos materiais que eu conheço eu posso falar. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou puxando, você precisa puxar aqui, fazer um friso aqui. Para que fazer esse friso? Para que o seu forro não venha pegar no cursor. Quando você abrir e fechar a sua necessaire, a sua mala, ou o que seja, certo? A técnica de costura de zíper, ela é válida para todas as peças que você for fazer. Então, assim, ó, treinamento. Esse material aqui é para treinamento. Eu estou usando aqui o nylon 600. Esse nylon 600, ele é ótimo para isso aqui que eu estou fazendo. Aqui, este aqui é o cetim dublado, que ele é fácil de frisar também, ó. Ele é fácil de frisar, de moldar aqui, ó. Para que você tenha uma costura certinha, ele é fácil de frisar. Outros materiais, outros tipos de forro, já não são tão fáceis de manusear. Então, o importante é que você saiba a técnica. O material você muda. Você não gosta de rosa? Troca a cor. Você não gosta de verde? Muda. Você muda a linha, você faz as suas combinações. Por isso o nome é costura criativa. Então, agora nós vamos na etapa que você vai ter que anotar aí. Eu não consigo, não quero tirar o telefone daqui, senão depois eu vou levar tempo para colocar ele na posição que ele estava anteriormente. Eu pretendo comprar um outro suporte para o telefone, que ele tem mais, me dá mais mobilidade, tá? Então, o nosso material está assim, esse lado preso e esse lado aqui. Quem não tem o ponto decorativo, agora vai fazer a costura que eu falei aqui de costura de pesponto, que é esta costura aqui. Você tem que fazer uma costura assim, aqui. Você vai colocar a sua agulha, se a sua agulha já está no meio, ou se ela não está, você coloca no meio. E o seu pé calcador vai ficar encostado aqui, ó. Ele vai ficar encostado aqui, ó. A sua guia vai ser o dentinho do zíper. E ele vai correr aqui e vai fazer essa costurinha aqui, ó. Essa vai ser a sua guia. Ou você vai usar o calcador de zíper, tá? Então, agora você tem que preparar a sua máquina aí. A minha máquina, como eu falei antes, é a Singer 4423. Ela tem os pontos decorativos e eu tenho que fazer as alterações para conseguir fazer aqui o bordado. O que eu preciso fazer? No zigue-zague, a parte de cima aqui, onde diz zigue-zague, o ponto do zigue-zague tem que ficar no 4. Você tem que girar o seu seletor aqui para escolher os pontos. Na minha tem o S1 azul, porque o ponto que eu vou escolher agora, ele está em azul embaixo. Então, eu giro aqui embaixo, no seletor de pontos decorativos, para o desenho. Onde é que ele está? Aqui, ó. Então, no seletor,
no seletor de pontos, nos desenhos dos pontos, eu escolhi este pontinho aqui. Então, no seletor, esse ponto, você coloca lá. E para eu ter acesso a ele, eu tenho que girar a roda ali da largura dos pontos, quando você vai costurar, tem um S1 azulzinho na minha máquina. Então, eu tenho que colocar ali para que eu consiga acessar esse ponto azul. E a largura do ponto, ela tem que ser colocada lá no zigue-zague. Nesse caso, eu vou usar o 4. Enquanto eu faço aqui, se você quiser tomar um cafezinho, se você quiser pegar um chazinho, ou depois você adianta o vídeo para você não ouvir aqui o barulho da máquina. Mas vamos agora o que é, como é que vai acontecer. Da mesma forma, o calcador do zíper, a guia para eu fazer isso é assim, ó. Aqui a máquina está de frente para mim, eu coloco o calcador aqui e vou guiando ele assim, ó, pela beiradinha, pelos dentinhos aqui, ó. É aqui que vai ser a minha guia. Então, nós vamos, não esquecendo, a agulha no centro, para que você consiga fazer o trabalho do bordado. Não sei, tá tudo certo? S1, zigue-zague no 4 e o símbolo ali do desenho. E vamos lá. Já volto. Não temos edição de vídeo, então vamos com o que temos. E terminamos. Nem foi tão demorado, né? Terminamos uma parte. Agora nós temos umas considerações a fazer. Você vai fazer uma escolha. Tem duas formas de fazer a segunda etapa aqui. Por exemplo, nesta aqui, ó. Eu coloquei a árvore, eu chamo isso de arvorezinha. Essa arvorezinha aqui, uma está para esse lado e a outra está, deixa eu ver, e a outra está para o lado de cá. Se você não se importa com isso, você vai fazer deixando o material para o lado de cada máquina. O lado seria o lado esquerdo quando você está na sua máquina. Mas, se você quer que as duas fiquem no mesmo sentido, agora você tem que colocar o seu material para o lado de dentro da máquina, para o lado direito da agulha, para que você consiga fazer as duas no mesmo sentido. Eu vou ter que fazer isso. Vou fazer uma estética bonitinha aqui para vocês. Então, vamos lá, para que fique igualzinho. Ó, como eu disse, eu vou ter que virar assim, ó, e botar para cá. Vou ter que botar para o lado de dentro. Como tem muito pouco espaço aqui na máquina entre a agulha e a parte ali do motor da máquina, eu vou prender aqui para não ficar me atrapalhando. E vamos colocar aqui de novo. E vamos fazer o trabalhinho. Mais uma vez. Terminamos, agora eu vou mostrar para vocês, deixa eu tirar as linhas aqui. E aí, eu já mereci um like por todas essas dicas, por mostrar essa decoraçãozinha a mais. Vocês viram que dá para transformar um material simples, como nylon 600, em algo bonitinho? Mas vocês podem fazer... Vocês que estão começando, podem fazer isso em
calças jeans, pedaços de jeans que vocês tenham aí, qualquer tecido. É treinamento. Quanto mais vocês treinarem e entenderem o processo, melhor. Ó, agora vocês vão observar que as costurinhas estão para o mesmo lado, certo? Então, é isso. Se vocês querem assim, primeiro vocês costuram este lado e depois, assim, ó. Vamos ver se vocês entenderam. Primeiro, um lado costurado com o tecido para cá. E depois você tem que virar e colocar para o lado de dentro da máquina, para que você consiga fazer as duas no mesmo sentido, tá? Caso vocês não queiram, vocês vão costurar esse lado, depois vira aqui e já costura, e daí vai ficar uma para cada lado, tá? Então, o que vocês têm que fazer agora? Vocês precisam passar o cursor aqui. Como é que você vai passar o cursor? Outra dica, este vídeo está recheado de dicas. Quem não ficou o tempo todo vai errar quando for fazer, tá? Ó, eu vou ter que passar o cursor pro lado contrário da árvorezinha, desse desenho aqui, ó, pra cá, certo? E eu começo a colocar o cursor, venho só até aqui, seguro e viro a peça, porque ela precisa ficar deste lado aqui, ó. Certo? Só que eu não consigo, eu acho mais difícil colocar o cursor com ela virada assim. Se você não achar difícil, você vai ter que colocar o cursor aqui. Eu esqueci de dizer para vocês que vocês precisam de um cursor, né? Então, mas vamos lá. Onde tem um cursor aqui? Vamos pegar um cursor. Um cursor. Vocês podem criar N coisas, tem cursores coloridinhos para ficar bonitinho, certo? Então, assim, ó, com a peça virada assim para baixo, o cursor também vai ficar virado para baixo. Ele vai ficar assim, ó, com esta coisinha lá dentro da peça. Não vai colocar com isso aqui para fora, tá? Então, mas eu começo a colocar deste lado. Começo a colocar por aqui. Começo a colocar assim, tá? Eu começo a colocar assim, só até aqui, aí eu desviro para eu passar todo o cursor. Eu vou ver se eu consigo passar aqui. Esse zíper aqui não tem qualidade nenhuma, ele é muito molinho. Eu já deixei uma peça adiantada ali, para que nós consigamos ó, já está prontinha aqui, ó. Já passei o cursor, depois passei de novo e ele tem que ficar aqui no meio, tá? Mas eu vou tentar aqui, ver se eu consigo colocá-lo. Ver se eu consigo colocá-lo nessa peça aqui, pelo menos até o comecinho. Se ficar muito ruim, aí eu vou abandoná-la e vou pegar a outra que já tá pronta ali. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui ó, mais uma diquinha. Prender aqui, ó, que ela fica abrindo o tempo todo. Prendi ali, vamos ver. Vamos colocar. Eu tirei um pedaço, vou colocar aqui. Vamos colocar aqui, meu abençoado, venha. E vamos colocar você aqui. Mais pra frente um pouquinho. Vamos ver se eu consigo você. Você é molinho. Molinho, molinho. Vai dar certo. Deu certo. Deu certo. Ó, vocês precisam se certificar de que isto aqui ficou alinhado. O meu não está alinhado, tá? Eu teria que tirar o cursor, colocar novamente para que fique alinhado. E como eu estava falando, aqui tu tem pouco espaço depois para desvirar a peça. Então, eu seguro aqui e desviro agora. Daí, depois que eu desvirar, ó, depois que eu desvirar, eu vou passar todo o zíper e vou voltar com ele e entrar novamente, tá? Mas deixa eu deixar ele ali, ó. Deixo mais ou menos aqui no começo.
seguro para que ele não abra e tenho que desvirar aqui. Desvirando. Ó. Depois que eu consigo desvirar, eu tenho que puxar todo o zíper. E aí, eu abro um pouquinho aqui de novo. E eu preciso colocá-lo, agora que eu disse que ele vai ficar assim para baixo, ó. Aqui dentro, essa coisinha. Então, você precisa colocar aqui novamente. Vai colocar aqui. Eu já ia pegar a outra parte lá, porém, os iniciantes, as pessoas iniciantes não sabem como que eu vou passar de novo. O que que é esse passar de novo? É você agora, você abre um pouquinho para que você consiga colocar aqui as duas pontinhas. Tem que abrir um pouquinho só. Deixa eu virar assim para conseguir colocar. Vamos virar aqui um pouquinho. E vamos colocar outra vez. Ó, engatou. Assim que eu disse, olha, fica assim aqui embaixo. Se não ficar assim, tá errado. Se ele tiver para fora, aqui tá errado. Essa peça precisa ficar assim. E esse cursor, você empurra ele para dentro lá, ó. Ele precisa ficar mais ou menos aqui no meio. Tudo isso aqui tem que ficar fechado. Seu zíper tem que ficar fechado, tá? Eu não vou utilizar essa peça agora, porque está desalinhado e eu não quis perder tempo aqui para alinhar para vocês. Eu já deixei uma outra peça, onde está tudo alinhadinho. Está tudo alinhadinho aqui, tá? Então, a outra etapa, a etapa seguinte, nós vamos costurar aqui e do outro lado. Nós vamos colocar também 2 puxadores. O que são os puxadores? Os puxadores é o quê? O que eu tô usando como puxador? Um viés que se chama viés de Boneon, que ele tem um friso aqui no meio, para quando você vai fazer acabamento. Eu estou usando este material aqui para fazer o meu viés. Eu estou pegando 6 centímetros desse material, eu dobro ao meio. Eu dobro ao meio aqui. Eu pego um isqueiro e você passa o foguinho assim, rapidinho assim, ó. E isso será o seu viés, tá? Ele terá, eu cortei com 6 centímetros, dobrei ao meio, ele ficará com 3 centímetros. Como que você vai fazer? Só que a cor que eu vou usar aqui é este rosinha aqui, tá? Então, vamos lá. Como que a gente coloca? Qual é a maneira correta? Aqui soltou um pouquinho, vamos dar mais uma... Não pode parar com o fogo aqui, é só passar rapidinho. Então, ó, esta parte redondinha, a parte aqui, ó, que está... Ó, essa parte redondinha você vai colocar lá pra dentro. Aqui, ó. E vai colocar, posicionar essa parte, esse coisa, em cima aqui do seu zíper, ó. Vou colocar aqui pra dentro. Ali, ó. E ele ficou em cima do seu zíper. Você deixa ele aqui e você vai fazer a costura aqui. Eu vou fazer primeiro uma costurinha em cima dele, para que ele não solte. E depois eu faço a costura de fechamento. Primeiro, vou só prender ele. E, ó, uma coisa muito importante. Eu esqueci de mudar tudo, ó, tira do zigue-zague, coloca o seletor de pontos no 3 e muda aqui, tava no ponto decorativo, agora eu preciso colocar no ponto reto, né? A minha agulha tá ali, vou botar pra esquerda, pra minha direita. E vou prender aqui o... Agora sim, eu posso prender o puxadorzinho.
eu estava com a posição da agulha errada. E aí, eu comecei a fazer um ponto decorativo aqui, onde eu não queria que fizesse. Então, costura é atenção, é se certificar de que tá tudo certinho. Prendi o puxador, vou colocar o outro puxador primeiro aqui do outro lado. Então, esse ladinho gordinho aqui, que aqui é o lado do que eu queimei, lado gordinho, colocado para dentro e bem posicionado em cima do seu zíper. Coloca-se ele ali, alinha ele com o centro do zíper e vou fazer a costurinha. Vamos fazer uma costurinha. Deixa eu me certificar aqui. Eu esqueci de falar para vocês. Vocês têm que colocar essa dobra. A dobra tem que estar... Esta dobra tem que estar a 2 centímetros. Aqui ficou, ó, 2 centímetros. A dobra aqui tem que ficar a 2 centímetros. Daqui até ali, 2 centímetros, tá? Outra coisa que eu tenho que nós temos que observar. Eu vou querer que que o meu zíper feche para o meu lado esquerdo. Então, eu coloco a frente do meu cursor para o lado direito, porque tem que se colocar ao contrário. Se você quer que ela feche para a sua direita, você coloca ele para a sua esquerda. Eu quero que ele feche para a minha esquerda, então eu coloco ele virado para a minha direita. Que aí ele vai ficar nessa posição aqui, ó. Eu sei que para vocês fica invertido, espero que vocês consigam entender. Mas eu vou deixar assim, ó, para mim. Eu quero que ele fique para a minha esquerda, tá? Eu quero que ele fique para a minha esquerda. Só que como a peça está do avesso, eu preciso colocar ele apontando para a minha direita, que quando eu desvirar, ele vai ficar para a minha esquerda. Então, essa posição aqui, você vai ter que observar. Ela sempre vai ter que estar ao contrário do que o que você quiser. Se você já deve ter entendido. Espero que eu tenha sido clara. Caso eu não tenha sido, vocês deixem um comentário aí. E eu preciso saber como estão sendo as minhas aulas, se vocês estão gostando, se vocês estão aprendendo. Como eu disse, não tenho editor de textos, não tenho como de textos, não de vídeos, mas quando eu costuro, eu fico me lembrando das pessoas que tinham máquinas bem antigas. Cada vez que eu vou encher a bobina da máquina, eu me lembro como é que as pessoas faziam quando não tinha. Quando não tinha esse enchedor de bobina automático, né? Então, hoje nós temos muita facilidade. Prendi os 2 puxadores primeiro. Agora, eu vou fazer a costura definitiva. Já estamos quase concluindo a peça. Deem uma olhada nos meus outros vídeos. Os meus vídeos são direcionados para quem está começando na costura criativa. Essa primeira costura aqui de fechamento é na bordinha. Feita a costura assim, ó, bem na bordinha, tá bom? Dos 2 lados, vamos fazer. E aí, colocaremos um viés para acabamento e estará pronto.
Os meus vídeos são pensados para que eu faça peças úteis. Eu gosto de fazer coisas que tenham alguma utilidade e que os tamanhos estejam adequados. Eu já peguei vídeos que você termina de fazer a peça e ela acaba não tendo utilidade. Ela só tem beleza e não tem utilidade. As duas costuras estão prontas, agora eu preciso cortar esse excesso de zíper aqui, das duas partes, e fazer o acabamento, e nós teremos a nossa peça prontinha. E aí, eu já mereço um like por todas as dicas? Tenho muitas outras dicas a dar para quem está começando. Não menosprezem esses trabalhos aqui simples. Isso aqui, gente, é para treinamento. E ao mesmo tempo, se você fizer isto com capricho, serão as suas primeiras peças, você já consegue presentear. Olha, que peça bonitinha isso aqui. Eu chamei essa peça aqui de porta-óculos. Eu farei um vídeo sobre ela. Então, se vocês não viram, eu tenho um vídeo sobre esta peça aqui. Eu falo dos materiais. Ó, dá pra fazer assim outros modelos pequenininhos. Dá pra fazer infinidades. Olha, quanta coisinha legal que dá pra fazer. E você vai fazendo as peças, enquanto você não vende, você vai usando, ó. Isso aqui foi feito no sintético Prada. Você usa para guardar as suas coisas. O que eu guardo aqui? As minhas bobinas. Então, você vai fazendo, o que você não usa, você vai utilizando, ó. Fiz esta aqui, que eu também guardo isqueiro, tesouras e outros objetos. Então, os materiais você muda, as cores você muda, mas as técnicas é que são importantes. Eu não comentei, e agora vai aqui a medida. Eu uso sempre medidas largas, medidas maiores do que é necessário para que eu tenha facilidade para fazer. A técnica que eu utilizo, bom, deixa eu dizer aqui para vocês. Eu cortei uma tira de 5 centímetros. 5 centímetros assim por 27 centímetros. Agora eu estou dividindo ao meio. Para que eu faça o acabamento aqui, ó. Eu vou fazer um acabamento utilizando o forro da própria peça. Eu poderia utilizar o viés de Boneon, que é esse aqui, o povo usa, né? O viés de Boneon, que ele já tem um friso no meio, ele já é frisado para que você coloque aqui, ó. E faça, você fique à vontade para usar aí o seu viés de Boneon. Existe viés de gorgurão. Se você achar que deve, você pode fazer. Mas, levando em consideração que você está no começo, quanto menos você gastar, quanto menos gasto você tiver. Então, eu deixo este materialzinho aqui para fazer os puxadores, como eu mostrei para vocês. E eu uso o próprio forro para fazer o acabamento, ó. Eu coloco bem grande assim, que como você não tem domínio, e até para quem tem domínio isso aqui facilita, ó. Eu uso um clips de papel, de papelaria bem grande, que ele prende aqui assim, ó. Me ajuda a segurar a peça. Eu tenho esses aqui, mas eles têm uma garrinha, ó. E eles acabam muitas vezes puxando o fio do cetim. Isso aqui é um cetim. Então, vamos fazer aqui. Agora, para eu fazer essa costura, a primeira costura eu fiz bem na bordinha, tá? Isso aqui deve ter 4 milímetros aproximadamente. Agora, eu vou deslocar
Eu fiz com a minha agulha para o lado direito. Agora eu vou deslocar para o centro e a outra costura vai ficar ao lado dessa aqui, uns 2 milímetros, 3 milímetros para dentro. Porque senão aquela primeira costura ficaria aparecendo. Então, vamos deslocar a agulha para o centro. Esse viés precisa ficar bem encostadinho aqui na sua... Bem encostadinho, para que a sua peça fique bem direitinho. Então, não adianta pressa aqui você tem que puxar e costurar. Baixa-se a agulha. Para vocês terem a noção exata de distância, ficou a 8. Ó, a segunda costura aqui ficou a 8 milímetros. A primeira tinha ficado aproximadamente 5 e aqui ficou a 8. Aí, essa costura não deixa com que apareça a costura de baixo. Este é o segredo. Eu não fazia nada que tivesse viés, porque eu não entendia isso. A minha costura de baixo ficava aparecendo. Então, para que não aconteça isso, você tem que entender isso. Faz a primeira costura na bordinha e a outra costura do viés tem que vir mais para o lado de dentro da peça, para que não apareça. Então, vamos colocar aqui novamente. E aí, o seu viés sempre vai ficar bonito. Eu tinha ódio de peças com viés. E essa técnica aqui que eu vou mostrar para vocês de colocação, a maneira com que eu faço esse viés aqui, vocês vão ver que fica bem fácil. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso frisar aqui, ó, eu friso. Frisamos aqui. Para que eu consiga, eu vou pegar uma tesourinha fininha e vou recortar aqui. Esse material aqui, ele possibilita que se faça esse corte, ó. Esse material, que é o cetim dublado, você consegue fazer isso. No nylon 70 emborrachado, que é o material que eu uso, que eu gosto de usar, ele também permite esse corte. Com o tecido, você já não vai conseguir fazer isso. Com o tecido, você vai ter que utilizar a técnica de dobra de tecido normal. E aí, ele agrega mais camada e exige que você tenha mais domínio sobre a costura. Essa técnica, vou retirar aqui para você ver. Vamos retirar aqui, você vai ver como fica. Tira aqui. Ó, uso uma tesourinha assim, ó. Que ela tenha um fiozinho, que ela tenha um fio bem afiadinho, ó. Então, aqui, ó, a costura fica assim, ó. Bem limpinha, ó. Uma costurinha boa. Você pode se dedicar e deixar ela bem. Agora, eu uso um isqueiro. Dou uma passadinha bem no cantinho aqui. Outra passadinha aqui, ó. Fecha a pontinha. Ó. Fechamos as pontinhas. E olha, ficou com um acabamentinho bem legal. Vou aqui tirar essa linha.
vocês procurem usar a chama, a parte clarinha da chama e passar rápido para não queimar o material de vocês. E a nossa peça está concluída. Agora, para facilitar o processo de... Agora a gente vai abrir aqui. E para facilitar o processo de desvirar a peça, eu vou usar um segundinho ali o secador de cabelos para amolecer o material e já volto com vocês. Vou pegar aqui, ó. Eu já deixei ele aqui. Você pega o secador de cabelo e coloca... Pronto, agora vamos desvirar com um pouco mais de facilidade. Fica um pouco mais molinho. Se você achar que precisa de mais, nós precisamos desvirar aqui. Eu vou precisar de mais um pouco. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Nós vamos precisar de mais calor aqui. Mais calor, que nós precisamos empurrar todos os cantinhos. Vou colocar mais calor aqui. Vamos colocar um pouquinho mais de calor, que ele ainda ficou muito duro. Vamos colocar aqui, que a gente consiga empurrar bem os cantinhos, para dar o formato bem certinho aqui. Aqui não vai poder ser, vamos usar um lápis para empurrar os cantinhos aqui. Que lindinho. Por que que você tá tão trabalhosinho? Este cantinho não está querendo. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, que as pessoas querem ver você pronto. Vamos. Precisa fazer um movimentinho assim. Vou fazer mais um pouquinho. Aqui. Empurrar mais aqui ainda. Não foi suficiente. Nossa. Que legal. Isso foi. Então tá. Vamos lá, fechar você. E aqui nós teremos a nossa pecinha prontinha. Vamos aqui. E aqui não quis dobrar. O que é que você tá fazendo comigo? Aqui ele não conseguiu dar o formato. Não conseguiu. Nós precisamos arrumar. E aqui está a nossa pecinha. Aqui está a nossa pecinha pronta. Ó. Gostaram? Gostaram da peça? Me contem aí, vão fazer? Como eu disse, vocês podem fazer em qualquer material. Vocês podem mudar todas as cores, mas espero que eu tenha conseguido passar o máximo de informações. Ó, temos este outro bordadinho, e este aqui, esse é outro material. Esse material aqui, se eu não me engano, é o forro suíte, e esse é o sintético Duna.
E este é o nylon 600, que foi usado apenas para que a gente conseguisse dobrar com mais facilidade. Muito obrigada por enquanto, quem ficou até aí, deixe seu like, se inscreva no canal e em breve eu farei outro vídeo neste para demonstrar essa pecinha aqui. Muito obrigado a todos e até uma próxima aula.